Desenho de coaching. Vamos ver hoje os nossos tipos de coaching, o planejamento, os atores, plano de coaching e o diagnóstico do coach. Primeiro, tipos de coaching. Sabemos, né, que a evolução fez com que o coaching, que praticamente começou no esporte, enveredasse pela área do mundo corporativo, também enveredassem pelo mundo pessoal. Então fazemos essa distinção para ajudar na compreensão. Existem dois tipos de coaching. Aquele feito por uma pessoa que contrata o coach e paga seu próprio bolso, quer investigar detalhes da sua vida, tem metas pessoais e vai até um consultório, vai até a área de trabalho desse profissional de coach. Existe o outro modo de agir, que é contratar um coach para fazer o processo dentro de uma empresa, chamado coaching corporativo. Quem paga, quem arca com as despesas, né, com todo o investimento, é a empresa. As metas estão vinculadas à empresa. Quem passa pelo processo, o coach, é encaminhado pela própria empresa. Identifica nessa pessoa um talento, um potencial, então se prepara para o futuro, ou essa pessoa não está performando adequadamente e o coaching vai fazer exatamente o resgate desse potencial. Então vamos lá, coaching pessoal, também chamado no mercado de life coaching, personal coaching. Existem vários nomes no mercado, mas é importante você identificar que nós temos essas duas grandes áreas ou tipos, né? O coaching pessoal e o coaching corporativo. No coaching pessoal, o foco está no desenvolvimento da pessoa e no atingimento de suas metas pessoais. Então, é o que ele deseja atingir. Então ele vai contratar um coach para definir, por exemplo, o planejamento de sua carreira, às vezes mudar de empresa, conseguir um novo emprego, aprovação em concurso, por exemplo, organizar, se planejar estrategicamente para conseguir uma aprovação em concurso. Ele quer desenvolver um ponto de suas competências, como, por exemplo, a criatividade, então vamos trabalhar especificamente a criatividade. Ou a abertura da sua própria empresa, né? Ele quer contratar o profissional de coach porque ele quer definir estratégias para poder, daqui a algum prazo, ter o seu próprio negócio, quer melhorar sua qualidade de vida, às vezes com redução de peso, melhoria da sua saúde. Enfim, são vários exemplos de situações, mas sempre as metas são pessoais, são dele. Por isso que ele arca com as despesas com o seu próprio recurso. No coaching corporativo, não. Essa modalidade de coaching desenvolve o profissional no ambiente empresarial. É para a organização. E óbvio que a empresa vai pagar para que ele tenha uma melhora na sua performance. Então, os resultados dele devem ser melhorados. Podem ser preventivamente ou corretivamente. Preventivo, como vocês sabem, óbvio, né? É preparar a pessoa para uma promoção, por exemplo, né? Desenvolver essa pessoa para o futuro. Corretivo é quando ele não está performando de acordo com o que a empresa já estava esperando. E aí é óbvio, né? Vai fazer com que ele, passando pelo processo de coach, possa desenvolver essas performances que ainda hoje não estejam adequadas. E aí podemos fazer uma distinção entre, no mundo corporativo, né, o individual, o coaching individual e o coaching de equipe. Coaching individual, lógico, né? Quem vai passar pelo processo é uma pessoa. Sessões individuais só com ele, 12 sessões com ele. Também chamado em coaching executivo, quando é para um executivo, ou quando é o dono da empresa, quer desenvolver o seu negócio, melhorar a sua própria empresa, então vamos chamar de business coach. Dependendo da situação, vocês vão encontrar no mercado vários nomes, né? Mas o importante é entender esses dois tipos. Depois o coaching de equipe, a melhoria no desempenho da própria equipe. Então a equipe é tratada como uma unidade, como um ser único, né? Então vamos desenvolver a própria equipe, aumento da lucratividade daquele setor, daquela diretoria, daquela gerência. Redefinição, otimização de processos, podem ser várias metas dependendo do que se diagnosticou. O planejamento de coaching. Então, olhando para esse esquema, você tem exatamente o mapa de como é que trabalhamos. Vamos começar aqui no estado atual. Está lá, né? Quem é essa pessoa, qual é a missão dela, quem ela deseja ser, quais são os pontos fortes e fracos desta pessoa, o estado atual dela, tá? O passado é relevante? Bom, claro que não é o foco, tanto que ele está tracejado ali no histórico de vida. O que passou, passou. Ajuda a compreender e, obviamente, tem valor se ajudar nas metas, e não apenas para poder ficar no passado, tá? Já vimos isso.
Coaching e mentoring, foco é no futuro. O passado só é levantado e só vale se ajudar a resolver a nossa meta. Depois, lá no outro extremo à direita, temos a meta, que é o estado futuro. Dentro desse contexto, vamos identificar os valores e crenças desse profissional, desse ser humano. Vamos dar um exemplo prático. Às vezes ele quer ser promovido, mas isso requer ir para outra cidade. E ele valoriza muito a relação familiar. Ele acredita que ele deva tomar conta da mãe, que já está com uma certa idade, ele não pode sair daqui. Então vamos questionar isso com ele, seus valores e suas crenças, né? Eu valorizo muito a relação familiar e acredito que um filho decente tome conta de seus pais na velhice. É uma crença dele. Então vamos botar isso como cartas na mesa, como se diz, para que ele possa refletir entre a promoção e, obviamente, o que ele deseja fazer, o que ele acredita e valoriza. Analisando sempre, como vocês estão vendo aqui embaixo no slide, as oportunidades e as ameaças, identificar o que tem de forças externas, né, oportunidades e ameaças, para ajudar ou atrapalhar. E aí sim se desenha o plano de ação sempre com as estratégias A, B, C. Vamos deixar essa estratégia D, como se chama, no plano B, né? O que pode dar de errado nas minhas estratégias? Aí eu levo o cliente a pensar em alternativas que vão fazer com que ele tenha pelo menos uma rota de fuga. Se deu errado alguma estratégia que estava desenhada, ele tem uma alternativa para poder não perder a meta dele. Dentro de cada estratégia, vocês estão vendo esses triângulos no meio de cada caminho, significam as submetas. Então, se ele tem um interesse, né? se ele tem uma vontade de desenvolver uma qualidade de vida onde o peso seja importante e a meta dele seja reduzir 12 quilos, vamos dividir isso em quantos quilos por mês? Então, eu consigo estabelecer submetas para que ele possa ir planejando o seu emagrecimento e não olhar aquela meta no final como se fosse muito grande, quase que inviável, impossível. Não. Ele tem submetas que ele vai atingindo, vai se sentindo mais forte, empoderado e mais seguro. Quais são os atores envolvidos no processo de coaching? Dentro de uma empresa, olhando especificamente o coaching corporativo, né? Temos a empresa, está nesse retângulo aqui, onde você tem o patrocinador e o gestor, aquele que paga, geralmente é o chefe, né? O gestor, o líder, o gestor desse coach, desse cliente. Dentro da empresa temos o RH, que geralmente é o órgão, o setor que vai fazer a interface, vai contratar o coach. Temos o coach, que é o que vai passar pelo processo, né, o cliente. Às vezes pode ser um cliente individual, pode ser vários coaches, como se fosse uma equipe trabalhando, né? E esse coach lá fora sendo contratado como um consultor externo, como um coach externo, né? Apesar de conhecermos coaches internos, o RH às vezes tem figuras de coach interno, e vamos falar muito disso, o líder também agindo um pouco como coach, mas ainda entendendo o coach como esse profissional que vem de fora, ele tem que se ligar, obviamente, mais intensamente com o seu coach, sem esquecer que ele também tem que estar vinculado com o patrocinador, o gestor, e com o RH também. E sempre identificando, o trabalho é preventivo ou corretivo. Também identificamos interessante desenhar esse plano de coach. Então são 12 sessões. Nas sessão 1, 2, 3 e 4, nós fazemos o diagnóstico desse coach ou dessa equipe. Desenhamos o plano de ação e, em paralelo com as ações aqui que vocês estão vendo nos slides, nesses retângulos marcados da sessão 5ª até a sessão 12ª, são as ações feitas com o coach. Mas em paralelo, de 15 em 15 dias, é muito importante uma reunião do coach com o seu gestor para apresentar a evolução desse plano. E, finalmente, dentro do diagnóstico do coach, sempre colocando a figura desta lupa, né, utilizando para ver sempre o lado positivo do coach. Muitas vezes ele se sente de forma, assim, com um sentimento de menos-valia, se sentindo por baixo, não vendo o seu potencial. A figura do coach é sempre olhar para esse cliente, identificando o que ele tem de bom, o que ele tem de positivo e de potencial.